Quando eu tinha 12 anos de idade, me mudei para Lincoln, no Nebraska. Depois que meu avô morreu, meu pai decidiu ficar mais perto da minha avó e ajudar ela com a empresa da família. Algum tempo depois que a gente se mudou, as pessoas começaram a falar sobre um desentendimento entre Estados Unidos e China. E meu pai, que já parecia bem sobrecarregado com as responsabilidades da empresa, começou a ouvir um monte de teorias da conspiração. E digamos que isso tudo deixou ele um pouco paranoico. Ele chegou ao ponto de achar que era necessário que a gente comprasse um bunker. Ele ouvia todos os dias várias pessoas falando sobre uma guerra iminente entre Estados Unidos e China. A gente não teve muito o que fazer a não ser concordar com a ideia, mesmo achando que fosse um certo exagero. Mas ele parecia certo de que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Bom, o tempo passou e não aconteceu. Já tinham se passado cerca de 4 anos desde que a gente se mudou, até que no final de 2019 começa a se falar no mundo todo de um vírus que estava se espalhando pela China. Mesmo que, entre outras doenças, essa não tivesse uma taxa de mortalidade tão alta, o que assustava nela era a rapidez com que o vírus estava se espalhando. Logo, outros países começaram a relatar casos e mais casos da doença. Depois de alguns meses, o mundo todo já estava sofrendo com uma pandemia. Em todos os lugares, o sistema de saúde estava sobrecarregado e as pessoas estavam morrendo esperando por atendimento. O mundo todo estava com medo. Os próximos meses foram bem difíceis. Centenas de milhares de pessoas já tinham morrido e muitas outras ficaram com sequelas. Apesar disso, a situação já começava a ser controlada. A gente estava começando a superar tudo isso. Na medida do possível, o mundo começava a voltar ao normal. As pessoas, mesmo com medo, aos poucos estavam voltando ao trabalho, voltando a sair de casa. Mas tinha algo que de certa forma ainda preocupava a todos, que era o fato do exército ainda estar nas ruas. Eles visitavam as casas, claro, porque muitas pessoas que moravam sozinhas e não chegaram a ter atendimento acabaram morrendo dentro das suas próprias casas e seus corpos continuaram lá. Todas as pessoas que morreram durante essa pandemia foram cremadas para evitar uma nova contaminação, e com esses corpos devia ser feito o mesmo, até que um dia a gente recebe um novo pronunciamento. Uma nova ordem de quarentena, só que sem nenhuma explicação. Só recebemos a ordem de isolamento, nada mais. Então, começa a se espalhar a notícia de que em alguns lugares está tendo uma ordem de evacuação. E as pessoas começam a entrar em pânico de novo. Outra notícia chega: aqueles que forem pegos descumprindo a quarentena serão presos. Supermercados e farmácias são fechados. Só se mantém os postos de gasolina. Os serviços essenciais agora passam a ser prestados pelo Exército. Postos avançados são montados em cada cidade para distribuir alimentos e medicação. Circulam notícias sobre vários lugares na mesma situação. Várias teorias sobre o motivo, mas nenhuma explicação. Eles nos colocam em alerta vermelho, mas a gente ainda nem sabe o motivo. Começamos a ver vários vídeos por toda a internet de militares aparentemente tirando pessoas à força de casa. Muitas pessoas estão duvidando, outras dizendo que é um novo surto. E como sempre, acompanhando isso vem várias teorias da conspiração. Até que depois de uns dias, um vídeo toma conta da internet. Nele, um homem que diz ter ligado para a polícia para relatar que não via nem conseguia contato com seus vizinhos há dias. Como morava na casa apenas um casal já com uma certa idade, sua preocupação era de que algo tivesse acontecido com os dois. Então, ele filma através da janela, militares entrando na casa. Logo depois disso, dá para ver alguns deles tentando tirar um dos moradores da casa. São 2 homens segurando ele e dá pra ver que eles estão tendo dificuldade para fazer ele sair. O que parecia estranho, já que o homem tinha dito que era um casal de idade
Eles colocam um homem na traseira da van, quando de repente sai correndo da casa alguém que parece ser sua esposa. Quando ela chega perto da van, um dos homens se vira e simplesmente dá um tiro na cabeça dela. A cena é horrível, o homem que tá filmando entra em desespero, e a última coisa que dá pra ver são eles arrastando o corpo pra van e trazendo de dentro da casa um homem fardado que aparentemente tá sangrando. Mesmo eu não acreditando muito nesse tipo de coisa, vou admitir que aquele vídeo me deixou em choque. E a pior parte é que alguns dias depois disso a internet simplesmente cai. E a única coisa que a gente ainda tem são as linhas de telefone. Sem nenhuma informação, o medo vira algo constante. Tudo o que se sabe é o que é anunciado nas ruas por carros do exército. Parece que estamos em meio a uma guerra realmente. Cada bairro recebe um dia específico para buscar suprimentos. Depois de alguns dias, com o mundo em silêncio, o governo apenas passando informações sobre manter recursos básicos, meu pai decide que seria melhor a gente ir pro bunker e ficar lá. Acho que nessa hora o medo não é mais só por causa da quarentena, mas também de podermos estar em perigo e nem saber. Afinal, se o vídeo for real, não tem uma explicação para o que acontece nele. Nessa hora, o maior problema é que passava nas ruas um carro anunciando os dias para retirada de suprimentos de cada bairro. E no bunker não teríamos acesso a essa informação. Então levamos tudo o que tínhamos em casa e meu pai ia continuar indo no mesmo dia que foi da última vez e esperar que eles não tivessem um controle sobre isso. Passamos semanas lá. Meu pai saía para buscar suprimentos e voltava. Lá, pelo menos por ser um pouco afastado, a gente podia sair por alguns minutos. Meu pai levava um pouco mais de 2 horas para chegar até a base e voltar, contando com o tempo que ele precisava esperar lá para conseguir pegar as coisas. A ordem era de evacuação imediata da cidade, mas não sabíamos nem para onde ir. Tentamos ir até próximo das cidades vizinhas, mas a mesma transmissão de emergência, as casas todas vazias. Então decidimos voltar para casa. Não tínhamos gasolina para ir tão longe, e ainda corríamos o risco de não encontrar nada e nem ninguém. Sem saber o que fazer, decidimos no outro dia ir em busca de alguns recursos e esperar que algo acontecesse. No outro dia, saímos cedo e fomos até a base. Precisávamos ver se havia algum suprimento ou talvez um rádio, alguma forma de nos comunicar, pedir ajuda talvez. Mas não foi isso que encontramos ao chegar lá. O único rádio que ainda funcionava passava uma mensagem contínua de evacuação e com a ordem de atirar em qualquer pessoa apresentando um comportamento estranho. Que a situação havia saído do controle e que muitos oficiais foram contaminados durante a remoção de corpos das casas. A ordem era para a retirada imediata de todos que não apresentassem sintomas. Parece que algumas cidades onde a situação saiu do controle e o exército não conseguiria mais conter seriam bombardeadas. A cura para o vírus ainda estava longe de ser descoberta. Isso poderia se espalhar pelo país inteiro se não fosse contido. Fomos em busca de gasolina para tentar sair da cidade o mais rápido possível. A transmissão ordenava que as pessoas de Lincoln e nos arredores fossem realocadas o mais rápido possível. Começamos a procurar por alimentos, pois não sabíamos por quanto tempo teríamos que dirigir. Mas tivemos que sair correndo de lá, quando encontramos trancadas em uma sala várias pessoas com roupa do exército. Elas pareciam com a senhora que vimos naquele vídeo. Seus olhos estavam vermelhos, suas peles estavam pálidas com um aspecto horrível. Quando eles nos viram, todos começaram a correr e se jogar contra a porta. Saímos correndo dali. Quase na saída da cidade, encontramos novamente um grupo de pessoas. Dessa vez, estavam vestidos normalmente, caminhando pela rua, todos com a mesma aparência. Saímos rápido de lá. Mas antes de perdê-los de vista,
vi algumas pessoas que eu conhecia. Pessoas que eu conhecia do mercado, da escola, até alguns vizinhos. E também meu pai. Infelizmente, parece que ele não chegou a tempo da evacuação. Andando mais um pouco, a gente passa pelo que parece um cenário de guerra. Várias pessoas mortas pelo chão e um muro que eu não tenho ideia de como chegou ali. Tivemos que passar por cima dele e levar apenas as mochilas. O carro teve que ficar para trás, então só nos resta caminhar. Vamos continuar andando por aí até achar alguém que possa nos ajudar, se é que ainda tem alguém.